Mateus Sá Miranda e sou cônsul-geral de Angola no Rio de Janeiro, com uma extensão jurisdicional ou consular que atinge Minas Gerais e Espírito Santo. Eu não sou o primeiro cônsul aqui no Rio de Janeiro. Entende? O nosso posto consular foi aberto em 1991 e de lá para cá já passaram por aqui cerca de 4 cônsules. E a missão é a mesma. Portanto, cuidar da nossa comunidade e prestar serviço a quem nos procura. Pois nós somos a extensão da nossa administração pública, precisamente para cuidar da nossa comunidade e prestar serviço, não é, a quem nos procura. Nós, em Minas Gerais, temos uma comunidade mais estudantil, assim como no estado de Espírito Santo. A maior concentração da nossa comunidade reside no estado do Rio de Janeiro, onde podemos registrar cerca de 10.000 cidadãos angolanos. Portanto, 10.000 é o que estão registrados. Poderão ser mais ou poderão ser menos, até porque também se deve ter aqui em conta, não é, a migração interna, não é, da nossa comunidade. Hoje estão aqui no Rio, mas amanhã poderão estar ou em Minas Gerais ou em São Paulo. Logo, o número que a gente apresenta pode ser um número relativo. Diria também que a presença da nossa comunidade no Brasil não é recente. Ela até remonta para o período anterior às independências, quer do Brasil, quer da Angola. Por isso, a relação forte que existe entre nós, angolanos e brasileiros. Portanto, uma relação forte e a nossa relação é inquebrável. Não há como separar, não é, uma cultura e outra, porque elas são interligadas. Por um lado, por outro, também é importante referir que o consulado não está aqui apenas para cuidar ou de prestar assistência à comunidade. Está aqui também para estreitar relações, quer pessoais, quer empresariais. Até porque nós precisamos de diversificar a nossa economia. Nós vivemos ou passamos muito tempo numa guerra atroz, que destruiu infraestruturas, que matou muita gente. Hoje estamos nos a reerguer e precisamos de reconstruir o país. Não é? Durante muito tempo o petróleo foi o elemento, não é, que sustentou a guerra. Não é? Hoje precisamos de diversificar a nossa economia. Nós temos vários recursos minerais, temos potencialidades de terras aráveis, temos água em abundância, temos capacidade energética, logo temos tudo para termos uma economia vibrante. Mas, no entanto, apenas nós não conseguimos levar isso a bom termo e no período que nós pretendemos que os resultados nos cheguem. Precisamos contar com a contribuição, com a ajuda daqueles que queiram contribuir no esforço que o governo está a fazer para atingir os nossos objetivos. Portanto, por essa razão, nós estamos a trabalhar no sentido de realizarmos alguns fóruns, junto do empresariado brasileiro. Nós temos uma Câmara do Comércio Brasil-Angola, que nos apoia bastante na preparação desses eventos, e acredito que muito breve trecho começaremos a ter alguns frutos, à volta desta comissão que foi criada precisamente para nos apoiar. Em relação às relações académicas, é do meu ponto de vista que as relações comerciais são fundamentais, as relações empresariais são fundamentais. Nós temos recursos, como referi há pouco tempo, em abundância, mas os recursos podem existir. Se não tivermos os homens preparados para transformar os recursos, não atingiremos tão cedo os objetivos que pretendemos alcançar. No passado dizia-se que os homens eram
recursos humanos. Hoje passaram a capital humano, mas o capital humano que é necessário para transformar os recursos naturais tem que estar capacitados, não é? Ou tem que ter, não é? Tem que estar munidos, não é? De algumas competências, as competências técnicas. E quem confere essas competências técnicas é a academia. Daí que eu prezo muito a relação, não é, entre o consulado e as academias no Brasil. Nós, o ano passado, conseguimos, sob nossos auspícios, a assinatura de um memorando entre a Universidade Agostinho Neto e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, precisamente nesta perspectiva, trabalharmos juntos para preparar alunos que possam transformar aquilo que temos como recursos naturais. Portanto, deste memorando, já começamos a dar os primeiros passos. Uma delegação da Universidade Federal do Rio de Janeiro deslocou-se a Luanda para dar corpo ao escopo do memorando. Dessa visita, ficou acordado a criação de um grupo de trabalho, um grupo técnico, para produzir fertilizantes no país. Portanto, isso em colaboração a Sonangol e a Universidade Federal e a Universidade Agostinho Neto. Nós temos terras aráveis, precisamos cultivar essas terras, mas temos que ter algumas competências, não é? Formar as pessoas. De um lado. Por outro, nós também temos, já em fase de término da sua construção, algumas refinarias. E precisamos preparar os homens para trabalhar nestas refinarias. Portanto, tudo isso se encaixa no memorando que foi assinado entre a Universidade Agostinho Neto e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que essa parceria é muito importante para nós que queremos desenvolver o país. Olha, em relação aos angolanos que vêm para cá estudar, portanto, acredito que não tem problema de adaptação, não é? Porque há tanta semelhança, há tanta similitude entre as pessoas, a própria cultura e é o elemento que mais nos une, tanto favorece, e por isso não acho que haja dificuldade na adaptação de quem chega, nem de quem parte para lá, não é? Tanto o brasileiro que chega a Luanda, não é? Chega e sente-se como se estivesse no Rio. O mesmo acontece com quem vem de lá para aqui. Portanto, isso não se coloca. Agora, é verdade que todos que chegam na perspectiva de buscar conhecimento têm que estar compenetrado que tem que trabalhar, tem que se esforçar no máximo, fazer a formação, concluir a formação e regressar para dar a sua contribuição, não é, no desenvolvimento do país, na transformação do país. Nada se faz sem o homem. A academia, repito, é fundamental. Portanto, é precisamente a educação que pode criar condições para que não haja diferenças abismais entre uns e outros. Não é? Mesmo em relação à nossa comunidade aqui, eu não me sinto bem ver a nossa comunidade, elementos da nossa comunidade, vivendo de mãos estendidas. Não me sinto bem. Portanto, nós queremos que a nossa comunidade se integre plenamente na sociedade brasileira, mas para isso também é preciso ter algumas competências técnicas. Boa parte da nossa comunidade que chega não tem essas competências técnicas, nem profissionais e muito menos académicas, não é? Os que imigram. Portanto, nós trabalhamos no sentido de, com os parceiros, não é? Criamos condições para que sejam capacitados, não é? Em áreas técnicas, uma vez terminada a formação, possam integrar, possam ser depois recrutados pelo mercado de trabalho, ou eles próprios construir as suas próprias empresas e oferecer emprego, tanto os elementos da comunidade. Portanto, acho que o caminho deve ser por aí, em vez de estar de mãos estendidas. A Constituição brasileira oferece condições iguais a brasileiros e aos imigrantes legais.
mas ainda assim notamos que os imigrantes experimentam dificuldades. Não é? E acredito que a missão da OAB Brasil-África poderá contribuir precisamente para resolver essa questão que ainda nos aflige. Eu acho que não existe nada que dificulte a nossa relação. Porque a nossa relação é histórica, é de longa data, há muita coisa que nos une. A língua é uma delas. A cultura nem se fala, não é? Porque a influência de Angola na cultura brasileira é incontornável, então, é visível. Então não há como não termos uma ligação bastante profunda. Portanto, precisamos, se calhar, melhorar os mecanismos, né, de aproximação, mas entre Angola e o Brasil as relações são ótimas. São ótimas. E, agora, que é necessário manter as nossas raízes vivas, né, porque nós temos brasileiros de filhos nascidos de angolanos, não é? Que estão cá há muito tempo. Se eles não serem bem orientados, é verdade que as suas raízes começam a desaparecer. Precisamos de criar condições para que essas raízes não se percam. Portanto, é bastante importante isso. A cultura é dos vetores mais importantes para o estreitamento das relações entre os dois povos. De um lado por outro elemento que pode ser bastante importante nesta ligação, nestes laços, é precisamente as escolas interculturais. As escolas interculturais são tão importantes e podem contribuir de maneira significante na construção desta unidade que a gente pretende criar. Porque é mais fácil, por esta via, fazer com que o brasileiro que conheça pouco da história ou da influência de Angola na construção da cultura brasileira, chegar à conclusão que, de facto, aquilo que se fala é verdade. Por um lado, por outro, mesmo do ponto de vista da aceitação do angolano junto do brasileiro, não é? Torna-se bastante fácil estar na mesma sala, brasileiros e angolanos, falarem precisamente das raízes angolanas na construção da cultura brasileira. É claro que isso desperta curiosidade, não é? E vai fazer com que aquele que ouvir pedaço da história vai procurar formas de procurar cada vez mais esta informação. Não é? E acho que o caminho é este. O caminho é este. As escolas interculturais devem ser implementadas precisamente para facilitar o conhecimento daqueles que ainda não têm o domínio dessa conhecimento. A influência de Angola na construção da sociedade brasileira, sobretudo do ponto de vista cultural, é bastante forte. Então isso tem que ser conhecido. É um outro vetor que também se deve ser retomado. Há uns anos atrás foi preparado um projeto, foi criado um projeto que se denominou Projeto Calunga. O que é o Projeto Calunga? Teve 2 ou 3 edições. A última edição foi em Luanda, creio em 2012. Eram eventos musicais em que colocavam artistas brasileiros e artistas angolanos num só palco. Ora aqui, ora lá. Porque isto é um caminho que também pode ser percorrido para a construção daquilo que nós pretendemos. Porque não há outro caminho para o autoconhecimento que não seja por via da cultura. A cultura é precisamente o caminho certo para nos conhecermos melhor. Isto tem força, tem força porque nós achamos que nós, em termos de influência,
não ficamos atrás nem da Alemanha, nem da Espanha, não é? Nem da Itália, nem da França. E eles têm. Nós não temos que ter. Temos que ter. Temos que ter, até porque somos, não é? O país que mais influencia na cultura brasileira. Não podemos ficar de fora. Exatamente, é de extrema importância porque uma... Pode custar, pode levar algum tempo, mas há de acontecer. Sim, é uma forma de crescermos juntos desde o início, porque atende as crianças e os jovens aqui nascidos principalmente, para que isso não se perca, né? Esse contato com a sua própria terra, do seu sangue ali. Isso é muito importante, né? Para que não seja herdado do que lhe foi contado, mas o que pode ser vivido desde o início, né? A história conta que o samba, ou seja, o samba, que é o estilo ícone do Brasil, deriva do samba, nossa música. Por que não colocar as duas músicas no mesmo palco? Eu há dias estive num evento do Uruguai, onde crianças, né, acho do ensino fundamental, foram chamadas para cantar o hino do Uruguai e do Brasil. E ouviram falar português. E eles perguntaram, mas o senhor é do Uruguai? Eu disse, não. Eu sou da Angola. Angola? Sim, sou da Angola. Sabe onde fica Angola? Não. Conhece o continente africano? Já ouviu falar do continente africano? Sim. A Angola fica no continente africano. Você é um moleque, né? Disse, não. Você sabe o que é moleque? Disse, não, né? Moleque, embora seja utilizado aqui no Brasil, mas é oriundo da Angola. Portanto, tantos nomes que passam pelo vocabulário brasileiro, né? Que é oriundo da Angola. Muita coisa, e ele sabe que as pessoas saibam disso. Né? Ele não sabe que as pessoas saibam disso. Aqui atrás temos a quitanda, não temos? Temos o catete. Quitanda para nós não é senão um lugar onde as quitandeiras vão vender as suas mercadorias. É como fosse um mercado. Mas isso consta do vosso vocabulário. Nós consumimos muito livro do Brasil. O país consome muito livro do Brasil. Até porque o Brasil tem uma capacidade muito grande na produção de livros, não é? Portanto, nós consumimos muito livro. Agora, podemos também pode ser algo para o futuro, podemos pensar numa feira do livro em Angola. Eu acho que o Brasil pode pensar nisso. Uma feira do livro em Angola seria muito vantajoso para ambas partes. Portanto, é uma forma de colocar editores interagindo com leitores, não é? É uma forma também dos angolanos conhecer outros autores. Seria bom. Estimular também a escrever, né? Sim. E criar novos escritores. Nós temos alguns escritores que estão a aparecer, jovens, né, escritores, mas é necessário que sejam estimulados a continuar a escrever. Né? E ganharem no mundo também. Claro, né? Claro. Nós aqui, no Brasil, são conhecidos meia dúzia de angolanos, né? Agualusa, Pepetela, Oyengaxi, não sei se tem aqui, mas pelo menos estes são os nomes mais badalados aqui na praça brasileira, né? No mercado brasileiro. Seria interessante trazer essas pessoas para as bienais, né? Bienais internacionais do livro aqui do Rio, São Paulo. É importante, de repente... Sim, algumas aparecem, sobretudo a Agualusa vem muitas vezes ao Brasil. Há 2 semanas o poeta João Melo, não é, lançou o seu livro. Eu tenho um livro que eu vou oferecer.
a mensagem para os angolanos e brasileiros, eu deixava isso mais para o lado empresarial. Sim, pode ser, claro. Mais do lado empresarial, porque nós falamos a mesma língua portuguesa, e esta comunicação facilita. O facto dos dois povos falarem a mesma língua facilita precisamente na relação empresarial. Porque um empresário que vai a Angola e investir num determinado ramo, não precisa, caso seja necessário, de um técnico para ser recrutado. Como mesmo em Angola. Porque Angola fala a mesma língua, não precisa de tradução, falamos praticamente a mesma língua, nos entendemos na mesma língua, os amores são tratados na mesma língua, quer dizer, não há nada que nos separe, não há barreiras, não é? Que criem embaraço nesta relação empregado e empregador ou entre colegas. Portanto, tudo isso é um elo de ligação bastante forte. E aqui, a classe empresarial deve estar atenta também às oportunidades que se abrem em Angola. Há países que não falam a nossa língua, estão a correr em direção à Angola. E o Brasil não pode perder essa oportunidade. Estar em Angola é como se estivesse no Brasil. Então, é uma janela de oportunidade que se abre. Nós vamos ter agora a 40ª edição da Feira Internacional de Luanda. Irão algumas empresas brasileiras, mas poderão ir muito mais. O senhor quer deixar um convite, convidar essas pessoas que estão assistindo para ir à feira? Sobretudo para os empresários, para os homens de negócios, uma grande oportunidade que se abre. Portanto, é realmente um convite que eu faço. Não é? Vão à feira, vão mostrar os negócios e façam bons negócios. Certamente que farão. Se forem à feira, certamente que farão negócios. E vão ver que os 4 ou 5 dias que passarem em Luanda não se vão arrepender. Essa feira acontece em Luanda. Né? E como é que seria para poder fazer essa viagem? Né? Só para aqueles que não conhecem, a gente tem uma relação muito aberta em relação a vistos, a traslados, essa parte entre os países para poder fazer essa entrada e saída é facilitada? Para a feira é tudo facilitado. É tudo facilitado. Sabrina, como referi no início da entrevista, a presença do consulado, ou a minha presença aqui, não só restringe tão somente a emitir vistos a brasileiros que queiram ir a Angola de férias. Aliás, hoje, todo brasileiro que queira passar férias a Luanda não precisa de visto. É pegar no seu bilhete de passagem, pegar o dinheiro e voar em direção a Luanda sem problema nenhum. Mas nós estamos aqui também para convencer os investidores que queiram contribuir, como referi, no esforço que o governo angolano está a fazer para diversificar a economia. Nós temos muitos recursos. Há dias, e sempre que me perguntam, o que é que vocês têm em Angola? E eu respondo, é mais fácil perguntar o que é que vocês não têm do que perguntar o que é que vocês têm. Do ponto de vista de minerais, temos quase todos os elementos que contém a tabela periódica. Então, é necessário que os empresários, que os brasileiros que queiram naturalmente investir, corram para Angola porque as condições existem. A garantia jurídica está plasmada na lei, as oportunidades aí estão,
Portanto, não tem nada que impeça que um brasileiro que queira realmente investir o faça. E esta tem sido a nossa dedicação também aqui. Tento convencer os brasileiros que a oportunidade existe em Angola e para serem aproveitadas.